Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a respiração aeróbica. Diferentemente da respiração anaeróbica, na respiração aeróbica nós temos a presença do oxigênio. Então nesse caso nós vamos ter uma organela especializada que vai auxiliar a célula a fazer esse processo. Então assim, é diferente nós falarmos da respiração sistêmica, que é aquela que envolve os órgãos do nosso sistema respiratório, para a respiração que ocorre no interior da célula. Porque na realidade, a respiração não ocorre nos pulmões. Nós fazemos uma ventilação pulmonar através da nossa inspiração. E aí esse oxigênio captado ali através dos alvéolos pulmonares cai nas hemácias, são carregadas pela hemoglobina e chegam às células, que de fato fazem a respiração celular aeróbica. Então a gente tem aí a respiração celular acontecendo de uma forma que a molécula de glicose será oxidada completamente para a produção de ATP, ou seja, de energia. Então nós temos, na respiração celular, nós vamos ter a presença do oxigênio, nesse caso, e a organela que chamamos de mitocôndria. Então nós vamos aproveitar a glicose oriunda do alimento, mais o oxigênio oriunda da ventilação pulmonar para produzirmos ATP. Claro que nós não vamos liberar só energia para a célula, acaba que nós também liberamos gás carbônico para ser eliminado do nosso corpo e também moléculas de água. E nós vamos ver como que esse processo ocorre. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a organela da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela membranosa que ela tem uma dupla camada de membranas, tá? Tanto é que quando a gente estuda sobre a teoria da endossimbiose, nós sabemos que a mitocôndria ela tem DNA próprio, né? Ela tem essas duas camadas porque um dia ela foi englobada por uma outra célula procarionte e ambas continuaram vivendo assim porque é conveniente para as duas espécies. Então, olha só. A mitocôndria, essa organela responsável pela respiração celular aeróbia, ela tem aqui nessa parte interna dela cristas que nós chamamos de cristas mitocondriais. E essa parte aqui interna chamamos de matriz. Então essa região é a região das cristas mitocondriais e essa região da matriz. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a um pouco eu vou falar sobre as etapas que acontecem em cada uma dessas regiões, tá? Mas a respiração celular aeróbica, ela não acontece completamente dentro da mitocôndria. Ela acontece uma parte no citoplasma da célula e as outras duas etapas na mitocôndria. E aí a gente vai ver essas etapas da respiração celular aeróbica. Então, nós podemos resumir que a respiração aeróbica ela acontece nas três etapas. A primeira etapa chamamos de glicólise. Essa etapa acontece no citoplasma da célula. Citoplasma. A segunda etapa, ela vai acontecer dentro da mitocôndria e a gente chama ela de ciclo de Krebs. E ela acontece na matriz mitocondrial. Já a terceira e última etapa, que é a cadeia respiratória, acontece na crista mitocondrial. Então, nós vamos ver as principais reações que acontecem nessas três etapas. Então, aqui acontece na crista mitocondrial. Tá? Então, a gente vai ver o que acontece em cada uma dessas, que vai propiciar, então, a presença das moléculas de energia no final do processo. Quando a gente fala de respiração celular, nós estamos englobando, o alimento, ou seja, o carboidrato que foi quebrado em glicose, justamente para que ele possa ali liberar energia para a célula fazer o seu metabolismo. Então essa molécula de glicose, juntamente do oxigênio que veio através do sistema respiratório, adentra a célula e aí a gente tem alguns produtos dessa reação química. Nós vamos ter gás carbônico sendo liberados, nós vamos ter água e a energia, que é o fator de interesse para a célula fazer então o seu metabolismo.
Só que muitas pessoas falam que o oxigênio, né? As pessoas entendem que o oxigênio é quem vai se transformar em gás carbônico. E isso não é verdade. O que acontece? Nós vamos ter o gás carbônico oriundo da oxidação da glicose, então da quebra da glicose. Então a gente não fala mais, tá? Esse erro de que o gás carbônico veio do oxigênio, ele veio da molécula de glicose. E depois a gente vê para onde que vai esse oxigênio, que no caso é para a molécula de água. Então, na primeira etapa, que é a glicólise, nós vamos ter aí o começo da quebra da molécula de glicose. Nesse momento, o que vai acontecer? Vão ser formadas duas moléculas de ácido pirúvico, ou que a gente chama de piruvato. Então, aqui a gente tem a formação de 2-piruvato. O que acontece também nesse processo é que vai ter a produção de 4 ATPs nessa fase de glicólise. Só que produz 4, mas usa 2 ATPs. Então, o saldo da glicólise são 2 ATPs, porque a gente vai ter 4 sendo produzidos, porém 2 são utilizados. Então, a gente tem o saldo líquido, né, de ATPs na fase da glicólise de 2 ATPs. E aí, esses piruvatos, eles vão ser carregados, né, juntamente com os elétrons, né, com a cadeia transportadora de elétrons, que são moléculas transportadoras mesmo, são moléculas específicas para transportar esse ácido pirúvico, ou que chamamos de piruvato, para a próxima etapa, que é já dentro da mitocôndria. Então, a gente vai sair da glicólise e entrando, então, no ciclo de Krebs. O transporte, então, desse piruvato para a próxima etapa vai acontecer pelas moléculas carregadoras NAD e também pelos FADs, que são transportadores desses elétrons para a próxima etapa, que acontece dentro da mitocôndria, que a gente chama de ciclo de Krebs. Então, a gente vai ver quais são as transformações que vão acontecer no interior da mitocôndria. Então, quando o ácido pirúvico ele é formado, ou os piruvatos, eles ainda têm uma grande quantidade de energia química. Por isso que eu falei que lá na glicólise começa a degradação da glicólise, mas ainda não teve a oxidação completa dela. A oxidação completa da glicose termina aqui no ciclo de Krebs. Então, esses piruvatos eles vão ser carregados, né, como eu falei, pelo NAD e pelo FAD, que são transportadores. E quando chega na mitocôndria, ele vai começar um processo de degradação enzimática, ou seja, algumas enzimas começam a degradar o piruvato, e esse processo libera quem? O gás carbônico, que a Pro falou. Então, o gás carbônico, ele não é do oxigênio, ele veio da molécula de glicose que foi oxidada em piruvato. E também libera ali íons de hidrogênio, e também uma molécula de acetil-CoA, que são 2 carbonos ligados. E aí, esse acetil vai se transformar em acetil-CoA, né, que é uma coenzima A, que a gente chama, para dar o início, de fato, ao ciclo de Krebs, que ele vai, então, anteceder depois o processo, de fato, da respiração. Então, a gente teve a glicólise para a quebra dessa molécula de glicose em piruvatos, e ele vai ser transportado, então, para a matriz mitocondrial, para que lá ocorra degradações através de enzimas, e aí libere-se o gás carbônico, que vai ser eliminado aí da célula, porque o gás carbônico não pode ficar no interior da célula, íons de hidrogênio e essa molécula de acetil-CoA, que vai propiciar, então, o início do ciclo de Krebs propriamente dito. Isso daqui é só a chegada dos piruvatos lá no interior da mitocôndria. O ciclo de Krebs, propriamente dito, ele vai se basear na degradação completa desse acetil-CoA que veio lá dos piruvatos. Então, essa degradação vai liberar mais moléculas de gás carbônico, que são eliminadas da célula, e também mais íons de hidrogênio, que vão ser capturados pelos aceptores intermediários, que é o NAD e o FAD, e aí eles se tornam NADH e FADH2. Cada ciclo de Krebs ele vai ter um resultado de 1 ATP, um saldo energético de 1 ATP. Mas aí a gente vai ver o que acontece ciclicamente nesse momento. Então a gente vai ter lá o acetil-CoA, que tem 2 carbonos, ele vai se unir ao ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, formando então o ácido cítrico com 6 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, esse ciclo vai acontecer de tal forma que, de alguns momentos, vai perder esse acetil-CoA, retornando à forma de ácido oxalacético, e depois ele se agrupa novamente com a nova acetil-CoA.
Então, vai ter alguns momentos em que vão estar com 4 carbonos e 2 carbonos sozinhos, e depois eles vão estar com 6 carbonos. Então, no final de cada ciclo, vai ter uma molécula de ATP, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2, além de liberar as 2 moléculas de gás carbônico também no final de cada ciclo desse. Então, como as moléculas de glicose originam as 2 de piruvato, né? Cada molécula de glicose origina 2 de piruvato, consequentemente 2 ciclos de Krebs no final. Então, por glicose, a gente tem 2 ATPs, 6 NADH, 2 FADH e 4 de gás carbônico. Mas ainda, com relação à respiração, que tem a finalidade de produzir moléculas de energia a partir do oxigênio, nós temos na primeira etapa de glicólise 2 moléculas de ATP e agora no ciclo de Krebs, todos esses nomes, todos esses acontecimentos, a gente também tem 2 moléculas de ATP. Ainda, um saldo energético muito baixo para uma célula que, além de tudo que ela faz para produzir energia, acaba investindo energia para isso, né? Então, a gente vai ver o processo real para a produção, então, de energia, que a gente fala cadeia respiratória. Então, a gente teve primeiro, né, a liberação aí de gás carbônico e a gente ainda não teve a formação da molécula de água. A gente vai ver agora no processo de respiração, que é a cadeia respiratória. Então, a gente teve a glicólise, depois o ciclo de Krebs e agora a gente vai ter a terceira etapa, que de fato recebe o nome cadeia respiratória porque é o que propriamente dito acontece. Então, da matriz mitocondrial, que é onde ocorre aí o ciclo de Krebs, nós vamos para as cristas mitocondriais, que é o que acontece na cadeia respiratória. É lá que os íons, então, que são capturados pelo FAD e pelo NAD, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, eles vão aí, então, ser usados para a produção de ATP. E aí, no final disso, íons de hidrogênio são capturados pelos íons de oxigênio, formando a molécula de água, com um saldo final da cadeia respiratória de 34 ATPs. Esse número varia de pesquisador para pesquisador. Alguns acreditam ser 38 ATPs, outros dizem 34 ATPs no final da cadeia respiratória. Tá? Então, nós vamos ver esse processo de cadeia respiratória sendo divididos em 2 momentos. Então, o primeiro momento aí que a gente pode dividir a cadeia respiratória, ela se dá com o transporte de elétrons, né, que vão desencadear a passagem desses íons de hidrogênio para a crista mitocondrial. E o segundo momento é quando esses elétrons acabam fazendo com que esses íons, os mesmos íons de hidrogênio que foram para a crista, retornem para a matriz mitocondrial e aconteça o quê? A geração de energia para que se produza então a molécula de ATP, além do mais, lá no final, a produção da molécula de água. Então, nesse primeiro momento da cadeia respiratória, existem proteínas que são chamadas de citocromos, que elas ficam nas cristas mitocondriais, que transferem o quê? Elétrons que estão carregando aí o NADH+, e o FADH2, né? Ou seja, esses íons de hidrogênio, acabam transferindo, essas proteínas acabam transferindo, né? Através de uma cadeia que a gente chama cadeia transportadora de elétrons. E aí, esse processo faz com que os elétrons saltem de uma proteína para outra, ou seja, de um citocromo para outro, e cada vez que eles saltam, eles liberam energia. Essa energia, ela vai ser utilizada para o transporte de íons de hidrogênio, então, contra o gradiente eletroquímico. Ou seja, lembra que no primeiro momento eles iam para a crista mitocondrial, depois retornava para a matriz? Então, ele vai contra o gradiente de concentração. Isso gera um aumento da concentração desses íons de hidrogênio ali entre as membranas, né, criando uma força eletromotriz. Então, aí a gente vai partir para o segundo momento da cadeia respiratória. Então, aí no segundo momento, essa força gerada ali, então, no primeiro momento da cadeia respiratória, faz com que haja, então, o refluxo dos íons de hidrogênio, né, que vão retornar ali para a matriz mitocondrial e juntamente com a enzima ATP sintase vai produzir ATP, energia. E aí o que vai acontecer? No final, o oxigênio, né, ele vai ser o aceptor então desses prótons de hidrogênio e vai formar a molécula de água. Então todo esse é o processo para lá no final a gente ter o saldo energético de 38 ATPs para alguns 36 ATPs, tá? Para a respiração aeróbica, nós precisamos da molécula de glicose e do oxigênio, formando lá no final, então,
o gás carbônico, moléculas de água e também a energia, que é a energia de interesse que a célula vai utilizar, tá bom? Vamos relembrar então as 3 etapas, suas principais funções. Então, na glicólise vai ter a quebra da molécula de glicose em piruvatos, formação de 2 ATPs, porque acaba formando 4 ATPs, mas utiliza 2, então o rendimento são 2 ATPs nessa fase. Aí vai para a fase do ciclo de Krebs, onde nós vamos ter aquelas brincadeiras com as cadeias de carbono, né? E cada ciclo liberando um ATP, mas nós vamos ter nesse momento também a liberação de gás carbônico, né? Que veio da total degradação, ou seja, a oxidação da molécula de glicose. Então, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, nós vamos ter então a oxidação total da molécula de glicose. E no final, na cadeia respiratória, nós vamos ter então a formação da molécula de água e também de todo o saldo energético. Um beijo!